Fala, Leonard. Mais uma questão, vamos lá. Já deixei um monte de desenho pronto aqui, mas agora a gente fala deles. Vamos lá? O que ele quer saber? Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? O maior número de potes por caixa. Beleza, vamos ver a historinha. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Beleza, então sempre que ele falar aqui diâmetro ou raio, você tem que saber o que você vai usar, né? Geralmente, para a gente calcular a área ou o perímetro, a gente usa o raio, 2πr ou πr ao quadrado. Aqui, como ele está falando só de dimensões, como a gente vai ver aqui, de colocar os cilindros dentro da caixa e tal, então a gente pode usar o diâmetro mesmo. Mas o que ele quis dizer aqui, ó, é que são cilindros dessa forma assim, onde o diâmetro aqui é igual a 6 centímetros e a altura é igual a 4 centímetros. O contrário, né? Desculpa. Aqui é 4 centímetros, aqui é 6 centímetros. Beleza. O que está escrito aqui? Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Importante, né? Não pode ficar sobrando um pedaço que você não consegue fechar a caixa. Tranquilo. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa em formato de paralelepípedo, reto, retângulo, ou seja, aqui, né? Paralelepípedo, reto, retângulo. Reto significa 90 graus, né? E retângulo significa que ele é formado só por retângulos. Por exemplo, não poderia ser um prisma assim, com base triangular. Nossa, que desenho horrível. Desculpa aí. Deixa eu desfazer aqui. Pá. Então, são sempre caixas formadas por retângulo. Uma caixa assim, outra vai ser mais comprida, outra vai ser mais alta, e etc, etc, etc. Então, ele fala todas as dimensões aqui e a gente vai primeiro ver o seguinte. Depois que a gente entendeu, fica bem mais fácil, né? Mas aqui, ó, por exemplo, essa caixa aqui não poderia. Por quê? Porque não conseguiria fechar aqui a tampa, certo? Ele ultrapassou aqui. Essa caixa que nem tem tampa, né? Mas eu fiz questão de pegar essa imagem aqui para você observar bem o seguinte. Um erro aqui, muito comum que a pessoa pode ter, que você pode ter, né? É o seguinte, calcular o volume da caixa e comparar com o volume, vou dar uma setinha aqui, com o volume dos cilindros. Tipo assim, eu calculo o volume de um cilindro e daí eu calculo o volume da caixa e vejo assim, então caberia tantos. Não, por quê? Porque tem espaços vazios, olha aqui o tanto de espaço vazio, certo? Tem espaço vazio, então você não consegue fazer dessa forma ali, tipo assim, de calcular só o volume e o volume da caixa e o volume do cilindro. Primeiro, tem espaços vazios e segundo, que a gente vai ver aqui na letra C, por exemplo, ó, sobrou, sei lá, 2 centímetros aqui, 3 centímetros, não sei. Mas você não consegue colocar meio cilindro aqui, por exemplo. Se fosse metade aqui, né? Você não consegue. Então, simplesmente você perde esse espaço e acabou. Não tem como. Beleza? Dito isso, vamos ver como é que a gente resolveria a questão para valer agora. Caixa 1, já deixei tudo pronto aqui, né? Caixa 1, 8 centímetros de largura, 8 de comprimento e 40 centímetros de altura. Como é que eu fiz aqui na hora que eu resolvi a prova, né? Eu tinha tudo isso na cabeça, não precisei desenhar assim, né? Mas eu pensei assim, eu já pensei aqui matematicamente, né? Eu peguei esses aqui e dividi por 4, esses aqui dividi por 4, por quê? Por causa do diâmetro, né? O 4 é o nosso diâmetro. Então, por exemplo, 8
8 e 8 de comprimento e 8 de largura. Então, 8 dividido por 4, que é o diâmetro, dá 2. Então, cabe 2 nesse sentido. Cabe 2 nesse sentido também. Então, o que eu fiz? Dividi por 4, dividi por 4. Então, aqui cabe 2 nesse sentido, 2 nesse sentido. E aqui eu dividi por 6, certo? E sempre eu tenho que pegar a parte inteira da divisão. Eu nunca posso passar por causa disso aqui. Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. 40 dividido por 6. Daria por 6 primeiro, né? 36. Deixa eu fazer da mesma cor também. 6, qualquer coisa aqui. Certo? 6, qualquer coisa. Mas o importante é o 6. Por quê? Se eu colocar 7 fileiras na altura, né? 7 camadas, por exemplo, aqui, ó. Se eu colocar uma camada, 2, 3, uma em cima da outra, 3, 4, 6, 6. Na sétima, iria acontecer isso aqui. Ia sobrar um pedaço aqui e eu não conseguiria tampar. Então, não atenderia o que ele pediu, certo? Então, por isso eu não poderia pegar 7 aqui, por exemplo. Teria que pegar 6. Vou fazer a divisão rapidão aqui para você, ó. Pra você não viajar, né? 40 dividido por 6. Dá por 6, dá 36. A gente faz subtração, sobra 4. Vírgula. Baixa um 0. Daí daria 6, 6, 6, 6, 6. Por isso que eu tô falando, eu não poderia arredondar, por exemplo, para 7. Então, eu colocaria 6 camadas, ficaria mais ou menos assim, ó. Colocaria 6 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, não interessa quantas aqui, né? E sobraria um espaço aqui em cima, beleza? Assim como aconteceu aqui na letra C. Beleza, dito isso, agora eu vou fazer mais rápido, né? Pra gente não ficar horas aqui também. Aqui, 8 dividido por 4 dá 2, 20 por 4 dá 5, 14 por 2 dá 2, qualquer coisa, não importa. E daí, só para agilizar para quem já está com pressa aqui, né? Daí depois eu multiplico esses 3 em verde e chego em quantas caixinhas caberiam, certo? 2 vezes 2, 4, ou seja, 4 cilindros por camada, vezes 6 camadas. Então, daria 4 vezes 6, 24. 2 vezes 5, 10 por camada, 2 camadas, 20. Aqui, 18 dividido por 4. Dá quanto? Dá 4, né? Deixa eu pegar a cor certa aqui. 4. E sobraria 2 centímetros. Por isso que eu falei aqui, ó. Deu 4, sobrou 2 centímetros. E aqui, largura 5 dividido por 4 dá 1. Só deu uma fileira e sobrou 1 centímetro aqui. Beleza, então 35 dividido por 6 deu quase 6, né? 6 vezes 6, 36. Só que passaria 1 centímetro, então não posso usar 6. Tem que usar 5. Então, essa multiplicação aqui dá 20 também. Aqui, 20 dividido por 4 dá 5. 12 dividido por 4 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. É minha filha fazendo um barulhinho aqui, tá? Fica tranquilo. 15 vezes 2, 30. E aqui, 24 dividido por 4 dá 6. 8 dividido por 4 dá 2. 14 dividido por 6 dá 2 também, como eu já expliquei aqui no segundo, né? Parte inteira. Então, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24. Letra D é a resposta correta. Eu vou deixar aqui você ver todos os desenhos que eu fiz, ó, para você entender. Esses desenhos aqui são vistos de cima, certo? Todos vistos de cima, então você entende aqui, por exemplo, aqui o que deu mais, o D, né? 5 vezes 3. 5 fileiras nesse sentido e 3 nesse sentido. Ah, professor, eu fiz no outro sentido. Não tem problema, né? Fez 5 assim e 3 assim, não tem problema nenhum. Eu fiz o desenho aqui mais para você entender da onde que saiu aquelas continhas, né? Eu não faria isso, demoraria muito tempo, mas é importante você ter esse raciocínio, beleza? Então, siga aí nossas redes sociais, conheça o nosso site e vamos lá para outras questões. Valeu!